Bom dia, galera. Hoje nós daremos continuidade ao assunto da aula passada, a qual nós abordamos, a escravização dos indígenas. Hoje a gente vai falar sobre a escravização dos negros vindos da África. Mas antes disso, procure um lugar arejado e silencioso. Tenha sempre perto de vocês um estojo contendo lápis, borracha e caneta e o livro de história de vocês e o caderno, ok? Hoje nós iremos falar sobre a escravidão africana. A escravidão é um grande sustentáculo do processo de colonização do continente americano. A partir do século XVI, longe de se ater de uma forma homogênea de trabalho, a escravidão foi marcada pelas mais diferentes caracterizações ao longo do período colonial. No caso da colonização lusitana portuguesa, a utilização de escravos sempre foi vista como a mais viável, porque era mão de obra barata, não pagava, alternativa para que os dispendiosos empreendimentos de exploração tivessem a devida funcionalidade. Inicialmente, os portugueses almejaram utilizar da força de trabalho dos nativos índios para que a exploração econômica fosse concretizada. No entanto, a mão de obra indígena foi refutada mediante a dificuldade de controle sobre a população, que oferecia uma resistência, e também por despertar o interesse da igreja em utilizá-los como novos convertidos ao cristianismo católico. Ainda assim, as religiões mais pobres, em que a força de trabalho era mais escassa, os índios ainda foram utilizados como os escravos. Aqui tem algumas figuras que mostram como o povo escravo, os negros eram tratados. Eles não tinham liberdade nenhuma. Eles trabalhavam mais de 12 horas por dia e tinham somente uma alimentação por dia, na qual a alimentação deles, gente, era resto das comidas dos senhores de engenho, né? Eles eram muito maltratados, eles eram tratados como animais, né? E como objeto, como mercadoria. Para contornar a crescente demanda por força de trabalho, Portugal resolveu então investir no tráfico de escravos, vindo diretamente da costa africana. Tal opção se tornava viável por dois motivos essenciais: o domínio que Portugal já possuía nas regiões africanas e a possibilidade de lucros que a venda desses escravos poderiam trazer aos cofres da coroa portuguesa. Além disso, havia o apoio da própria Igreja Católica, que associava os africanos à prática do islamismo, né? A obtenção de escravos era feita a partir de firmação de acordos comerciais com algumas tribos, principalmente as que se localizavam na região do litoral atlântico do continente. Na verdade, a escravidão já integrava as práticas sociais e econômicas dos africanos, mesmo antes do processo colonial. Em geral, essa população escrava era resultado da realização de guerras ou da aplicação de penas contra aqueles que cometessem algum tipo de delito. Uma das principais características da cultura afro-brasileira é que não há homogeneidade cultural em todo o território nacional. A origem distinta dos africanos trazidos ao Brasil forçou-os à apropriação e adaptação para suas práticas e representações culturais. Tem uma história aqui sobre a religião, né? Os africanos, eles trouxeram o candomblé, né, para o Brasil, a religião do candomblé, mas eles não podiam adorar os deuses dele, né? Então, o que eles faziam? Eles comparavam os deuses dele com os deuses da religião de Portugal, que era o catolicismo. Por exemplo, é muito comum você comparar Nossa Senhora de Assunção, né, com Iemanjá. São duas coisas diferentes, mas eles faziam isso para mostrar para os senhores deles que eles estavam adorando sim a Nossa Senhora de Assunção e não a deusa deles, que era a Iemanjá. Então, eles fizeram isso, eles comparavam, né, os deuses deles com os deuses
do catolicismo para não poderem serem punidos, para eles não serem punidos. Então, por isso que tem algumas pessoas comparam o santo do candomblé com os santos do catolicismo. Só que eles são santos distintos, deuses distintos. As manifestações rituais e costumes africanos eram proibidos, só deixaram de ser perseguidos pela lei na década de 1930, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas. Né? Nós, brasileiros, herdamos muitas coisas dos africanos, né? Como a capoeira, na comida, o acarajé, a feijoada. A história da feijoada, ela é interessante, porque assim, eles comiam os restos dos seus senhores. Então, o que sobrava, por exemplo, o senhor matava um porco e ia comer aquele leitão. E o que sobrava, que era orelha, o que eles não utilizavam, né, os senhores dele, era a orelha, as patas dos porcos, o rabo. Então, os escravos utilizavam esses restos, né, dos porcos, faziam aquela mistura junto com o feijão e foi criada a nossa deliciosa feijoada. E hoje em dia, né, candomblé, ele não é mais visto como uma religião mal, né? Porque é uma religião, né? Independente da prática de alguns, é uma religião que tem os rituais deles. O acarajé, que ele é típico, né? Entre aspas, da Bahia, é muito... Tem gente que gosta muito disso aí. Então, eles deixaram muitas heranças para nós, né? Muito da nossa cultura vem dos negros que vieram da África. E também, no decorrer dessa escravidão, tinha o Quilombo dos Palmares, que é onde os negros que não aguentavam mais a vida que tinham nos engenhos e eles conseguiam fugir. E eles eram acolhidos no Quilombo de Palmares, né? O negro, porém, reagiu à escravidão, né, buscando uma vida digna. Nesse período eram comuns as revoltas nas fazendas, em que os grupos de escravos fugiam, formando nas florestas quilombos. Estes quilombos eram comunidades organizadas, onde os integrantes viviam em liberdade, através de uma organização comunitária aos moldes do que existia na África. Nos quilombos, os negros africanos podiam praticar sua cultura, falar sua língua e exercer seus rituais religiosos. Mas o mais famoso de todo foi o Quilombo de Palmares, comandado por Zumbi. E lembrando para vocês que depois da abolição da escravidão aqui no Brasil, né, que foi assinada pela Princesa Isabel, os negros eles não ficaram libertos. Pronto, assinei hoje, amanhã todos os negros estão libertos. Não, passou muitos anos para eles conquistar a liberdade mesmo deles. Eles eram vistos, eles não eram vistos na sociedade como pessoas. Então foi um processo essa liberdade deles. Muitos optaram em continuar, né, como trabalhando nas fazendas, né? Muitos optaram por isso porque não conseguiam uma vida digna depois da liberdade. Foi um processo, né, até eles se enquadrarem dentro da sociedade, serem aceitos e conseguir conquistar a sua então liberdade. Ok, galera? Então, se vocês quiserem ver essa aula como as outras, é só acessar www.escolapequenospassos.com.br. Não esqueça de acessar a nossa agenda. Lá todo dia titia coloca a agendinha de vocês, a atividade de vocês, ok? Pratiquem, gente, estudem, ok? E até a próxima aula e tenham um bom dia de estudos, viu?